Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo mostrando a resolução de um exercício sobre os 4 números quânticos. Distribuição na parte de orbitais e os 4 números quânticos, tá legal? Foi uma dúvida de um aluno, então eu vou trazer essa resolução aqui para que vocês possam sanar esses problemas com os 4 números quânticos. O exercício é o seguinte, me acompanhem aí na tela que eu vou mostrar para vocês. Entre os conjuntos dos números quânticos n, que seria o número quântico principal, o L, que é o azimutal ou o secundário, o M, que é a representação do magnético, o S, que é o do spin, que é a relação à rotação do elétron, apresentados nas alternativas a seguir. Um deles representa números quânticos não permitidos para os elétrons das subcamadas mais energéticas do ferro 2. Ó, marca aí, ó, números quânticos não permitidos. O orbital representa a região de maior probabilidade de a gente encontrar o elétron. Então ele está querendo aquele que não representa, que não está representado nessas características, tudo bem? Não é permitido ele. Um íon indispensável para a sustentação da vida dos mamíferos, pois está diretamente relacionada com a respiração desses animais. Aqui é a informação sobre o ferro 2, então o nosso problema envolve o ferro 2. Aí ele dá o número atômico do ferro no seu estado fundamental, tudo bem? Não se esqueça que ele está pedindo um cátion bivalente. Considere o primeiro elétron a entrar no orbital como o S ou spin menos meio. Não interessa se é anti-horário ou no sentido horário, isso daí não está entrando em questão. O importante é que o primeiro elétron que entra dentro do orbital nós vamos considerar como sendo menos meio. Esse conjunto descrito corresponde a... Aí ele vem com as alternativas. Vamos então resolver o exercício e aí com a resolução dele eu mostro para vocês, a gente volta nas alternativas. Então olha só, eu tenho o ferro... Número atômico 26, beleza? Eu vou fazer a distribuição eletrônica do ferro, depois nós fazemos do cátion bivalente. Então, nós temos um total de 26 elétrons para serem distribuídos nos subníveis. Então vai, me ajuda. 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6. Já tem um total de 10. 3s2, 3p6, 4s2. Já tem um total de 20. Falta 6 elétrons. Então agora eu vou para o subnível D. 3d, quanto falta? 6. Tudo bem? Então essa é a representação da distribuição do ferro. Agora eu vou fazer a representação por orbitais. Representei o subnível S. Ficou um pouquinho torto, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, senão vai ficar um pouco confuso. Isso, ó. Subnível S, o subnível P, que são 3. Aí. E o D, que agora são 5. E é aqui que mora o problema. Boa. Fechou? Vamos colocar os elétrons. Então, aqui no exercício, como ele não fala para cima ou para baixo, ele só coloca o valor do spin como sendo menos meio primeiro elétron. Eu vou fazer o seguinte, você poderia adotar qualquer um, tá? Eu vou adotar para baixo como sendo o menos meio. Ok? Então, para cima fica o mais meio. Suave. E repare, valores positivos e negativos, mais e menos. Depois no teste aí eu vou te mostrar um negócio. Então vamos lá. O primeiro tem que ser para baixo, porque fica sendo menos meio. Então é para baixo, para cima. Depois, para baixo, para cima. Aí vai, na sequência. Para baixo, para baixo, para baixo. Para cima, para cima, para cima. Para baixo, para cima. Continua no P agora. 3P. Para baixo, para baixo, para baixo. Para cima,
para cima, para cima. Continuando 4S, para baixo, para cima. Aí eu vou para o D, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para cima. Ficou nesse formato, que aí eu tenho 5 mais 1, 6. 6 elétrons distribuídos. Essa é a distribuição do ferro no seu estado fundamental. Mas como ele perde 2 elétrons, então agora eu tenho o ferro 2+. Então no lugar de ter 26 elétrons agora, eu passo a ter um total com menos 2, eu vou ficar com 24 elétrons. Tudo bem? Porque ele perde esses 2 elétrons, fica com 24. Se eu voltar na distribuição, eu tenho que tirar 2 elétrons. 2 elétrons da distribuição do seu estado fundamental. Aonde que eu vou remover esses elétrons? Esses elétrons eles não serão removidos do subnível D. Vai ser da camada mais afastada do núcleo, camada de valência, camada mais afastada. Então esses 2 elétrons saem daqui, tá? Então essa camada deixa de existir, ó. Tirei ela. Esse orbital deixa de existir. E agora eu fico com essa distribuição eletrônica para o ferro 2+. Tudo bem? Aí é o seguinte, ó. O nosso problema, ele fala do elétron onde ele não está permitido, né? Onde não está permitido a representação dos 4 números quânticos. Eu tenho esses 4 números quânticos aqui, que eu vou representar agora só o magnético, que fica 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Olha, se você tiver alguma dúvida com relação aos 4 números quânticos, dá uma olhadinha em aulas passadas que eu já fiz, já está postado no canal, e aí você tem essa aula aí da construção da parte dos 4 números quânticos, tudo bem? Então está aqui representado. Qualquer elétron que estiver nessa caixinha para cima, para cima, para cima, para cima, não seria permitido para esse subnível de energia, tá? Ele está querendo esses, qual não seria permitido. Então vamos dar uma lidinha nas alternativas, me acompanha aí, ó. A alternativa A, ele fala 3, e olha só, 3 porque nós estamos na terceira camada, então o N nesse caso é o 3. O subnível é o D, então o L dele passa a ser o 2, tudo bem? O magnético dele poderia ser qualquer um desses caras aqui, né? Qualquer um que estivesse aqui, menos 1, 0, mais 1, mais 2, qualquer um deles aqui, tá? Não seria permitido. E o spin, nesse caso, o spin desses caras poderia ser mais meio. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque eu tô falando aqui, ó. Nessas camadas aqui, ó, nesse subnível não tem um elétron para cima. Não tem um elétron para cima, o para cima e o para cima. Esses não são permitidos nessas camadas. Tá legal? Então ele coloca assim, ó. O 3, tá certo o número quântico. O 2, o L2, tá ok. O 0, tá ok. Aí ele coloca ali, ó. Mais, não. Ele não colocou sinal nenhum. Ele colocou apenas o meio. Só o meio? O meio não diz onde ele está. Ah, não tem nada marcado, é positivo. Não. Aqui ele tem que dizer se é mais ou se é menos. Então, essa representação que ele colocou serve tanto um quanto o outro. Pode ser o mais ou pode ser o menos. Então, essa questão aí, ele pode ser indicativo de menos. Se ele pode ser indicativo de menos, ele poderia ser esse elétron. Então, tá dentro. Olha só, o B, 3, o número quântico principal 3, o L, 2, beleza, está no subnível D. Orbital, 2-, então nós estamos falando dessa caixinha aqui. Mais meio, o mais meio é o para cima. Tá dentro, tá ali, ó. Ele é permitido, beleza? Então não é a alternativa B. A C, 3 também, 2, que é o D, tá correto. Menos 2, esse é o orbital. Menos meio é o para baixo. Também existe ali naquele orbital. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou procurando aqueles que não são permitidos.
que eu vou representar aqui. Vamos colocar eles aqui de preto, ó. Vamos ver se meu preto está funcionando. Ó, esses pretos aqui, os pretinhos são os que eu estou procurando para achar como resposta, para ele não ser permitido, beleza? Então vai, fizemos o C, olha o D, 3, tá ok, número quântico principal 3, o azimutal 2, tá certo que é o D, menos 3, magnético menos 3, nós estamos diante do subnível D. O subnível D só tem magnético menos 2 e mais 2. O menos 3 é só para o F. Então esse daí tá fora total, não é permitido. Esse cara não se encontra aqui. E meio, que aí pode ser um positivo ou um negativo, tá legal? Então aqui me leva a alternativa D como a alternativa verdadeira, porque não é permitido esse elétron aí. Vamos ver o último. 3, o E dá 3, principal. O L, que é o azimutal 2, 1, aí ele colocou 1. O que é esse 1 aí? O magnético. Magnético mais 1, tá aqui. Repare, aí de novo ele coloca sem sinal o meio. O meio aí poderia ser para cima ou para baixo. Nesse caso a gente tem um para baixo, então pode ser permitido esse cara aí. Tudo bem? Então a alternativa E também daria como falsa aí dentro da nossa questão. Tudo bem? Ele tem um elétron permitido. Então a alternativa verdadeira para este exercício é a alternativa B. Beleza? Só mais uma para a gente fechar. Se fosse o ferro 3+, eu tiraria este elétron daqui. Tudo bem? Caso for o ferro 3, eu tiro o elétron para cima desse magnético 2-. E aí eu teria distribuição do ferro 3+. Só para aproveitar a ideia. Beleza? Espero ter ajudado e estamos aí. Bons estudos e até a próxima. Valeu!